Glória a Deus, graça e paz, começando mais um culto Torre Forte, diretamente de Effingham, Illinois, e eu espero que você esteja bem nessa semana, que o Senhor possa estar te fortalecendo, te dando uma vida abundante, que o Senhor possa falar conosco nessa noite através da sua santa e bendita palavra. Vai já deixando aí o seu alô e de onde você está falando, de onde você está assistindo, né? Em nome de Jesus. E vamos orar e já vamos mergulhar na palavra. Amém? Glória a Deus. Senhor, te agradecemos por essa noite. Te louvamos por tudo que o Senhor fez nessa semana. Te louvamos, Senhor Deus, porque nenhuma arma forjada prosperará contra as nossas vidas. Te louvamos pelo seu cuidado, te louvamos pela tua unção, te louvamos pelo seu poder, te louvamos pelo seu amor, te louvamos pelas suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, Pai. Eu oro para que o Senhor esteja acobertando esse meio de comunicação. Eu oro para que o Senhor esteja, Pai, pensando através da minha mente e usando as minhas cordas vocais para anunciar a tua palavra de uma forma eficaz. Sempre cremos, Senhor Deus, no mover profético, onde a tua unção vem e o rolo é desenrolado, a mensagem é entregue. E eu me coloco, Senhor, como um canal, como um instrumento para ministrar a tua palavra nessa noite. Quebra todo jugo, remove todo fardo na autoridade do nome de Jesus. Oramos para que em muitos lugares a atmosfera possa mudar. Que a atmosfera, que situações, que prisões, que cadeias, Pai, possa mudar nessa noite. Possamos ser fortalecidos pelo poder da tua palavra. E desde já nós te damos toda honra e toda glória. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, se você está ouvindo aí bem, se o som está tudo bem, se a luz está tudo bem, faz um alô, faz um positivo. E hoje eu quero que a gente vá para um texto. Você sabe que por muitas semanas eu já estava ministrando sobre tempestades e a dinâmica e dos discípulos e como que eles passavam pela prova e como que Jesus estava usando aquilo para mostrar como que seria. Jesus estava usando aquelas situações do dia a dia para mostrar como que seria quando ele estivesse desenvolvendo o seu ministério na terra. Amém? Então nós vemos essa situação acontecendo, mas hoje eu quero voltar no Antigo Testamento. Se você tem a sua Bíblia aí, se você tem a sua Bíblia, vai comigo para Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E eu quero falar hoje sobre lições da fornalha ardente. Amém, tá excelente, glória a Deus. Amém, missionário? Lições da fornalha ardente. Amém? Pode até escrever alguém aí, por favor. Lições da fornalha ardente. Porque nós vivemos hoje num mundo, gente, que está se tornando cada vez mais hostil contra Deus, cada vez mais hostil contra Jesus Cristo, cada vez mais hostil contra a Bíblia, cada vez mais hostil contra o cristianismo, cada vez mais hostil contra aquele crente, que é crente mesmo. Crente convertido, crente verdade, a gente vê que é uma perseguição muito grande. A gente vê perseguição na mídia, a gente vê perseguição na mídia social, a gente vê que dependendo do posicionamento que você tem até crente que vai contra crente, tem até um que vai contra o outro pelo posicionamento. E é por isso que eu quero que a gente vá lá para capítulo 3 de Daniel. Eu acredito que tem lições ali valiosas para a gente aprender. Então eu quero começar contigo lá no verso 9. Amém? Glória a Deus. Daniel 3, verso 9 diz: Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro.
todo mundo que ouvisse então essa música aí com todos esses instrumentos se prostraria, mas eu quero que você veja esse movimento, porque quando eu li isso hoje, eu vi que não é só o fato de se prostrar, de se ajoelhar, mas é o fato de você abaixar, de você... how do I say this? É o fato de você prostrar, de você colocar por terra o padrão de crente que você tem. O que o inimigo quer é que você se prostre, porque a sua posição incomoda. A sua posição de crente, a sua posição na palavra, a sua posição de colocar o Senhor na frente, isso incomoda. Então, o que acontece é que eles queriam que eles abaixassem o padrão, que eles se prostrassem ao que o rei estava falando, praticamente o presidente, né, ali daquela situação, se prostrassem diante de tudo aquilo e adorassem a outro Deus e adorassem a estátua. A primeira coisa que eu quero que você veja comigo é isso. O povo de Deus, gente, desde sempre, o povo de Deus é um povo perseguido. Eu não estou profetizando nada aqui que você já não esteja passando. O povo de Deus é um povo perseguido. Você vê então que ele tem o decreto, que o rei libera o decreto, mas aí olha só o que eles falam. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Então você vê que o inimigo se incomoda quando você tem uma posição de destaque. O inimigo se incomoda quando você tem uma posição que você pode influenciar outras pessoas. O inimigo, ele se incomoda quando você está numa posição onde você vai ajudar multidões a ouvirem, serem abençoadas, serem curadas, serem encorajadas, chegar ao conhecimento da verdade. Esses homens estavam incomodados com a vida, estavam também com Daniel, mas nessa situação específica, Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles tinham uma posição. Tu os constituíste sobre esse negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Tá vendo qual que é o problema? É o mesmo problema. Então você vê que ele coloca estes homens, e detalhe, eles já tinham mudado o nome. Já tinham mudado o nome desses jovens, porque o que o inimigo quer fazer, ele quer mudar a sua identidade. O inimigo quer mudar aquilo que você é em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Em Cristo Jesus, você é mais do que vitorioso. Em Cristo Jesus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Em Cristo Jesus, você faz diferença. Em Cristo Jesus pode ter uma multidão e você no meio da multidão vai fazer a diferença. Então você vê que o que eles queriam era, vem o decreto vem de cima, o decreto era para se prostrar, o decreto era para se dobrar, o decreto era para aceitar as coisas, o decreto era, se todos fazem, você tem que fazer também. Se todos se dobram, você tem que se dobrar também. Se todos fazem desse jeito, você também tem que fazer. Eu estou aqui para declarar hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Não abaixe o padrão de cristão, não abaixe o padrão de crente, não abaixe o padrão de servo, não abaixe o padrão de homem e de mulher de Deus, porque o Senhor é quem vai te justificar. O homem não tem como te justificar, mas Deus tem como te justificar. Aleluia! Mas você vê que incomoda então, por causa do posicionamento, por causa do destaque, por causa de onde o rei tinha colocado a eles, aí eles vão e entregam. Você vê então que a imagem tinha sido criada por Nabucodonosor, o comando era que quando eles ouvissem aquele som da música, todo mundo se prostrasse. Mas o interessante é a gente perceber isso daí, antes de continuar, como que o nome deles foi mudado. Sadraque, Mesaque e Abednego era o nome babilônico. Sadraque significa, olha só, Sadraque significa comando de Aku, A-K-U, Aku. Comando de Aku em Acádia, sendo Aku o nome do deus babilônico da lua. Sadraque é o nome babilônico de Ananias, que significa Yahvé tem sido gracioso. Então você vê que eles mudam o nome deles, mas não conseguem mudar aquilo que está no interior.
Eles mudam a situação, eles tentam fazer eles negar o Deus que eles creem, mas aquilo que eles tinham no interior, gente, é isso que é mais precioso, é isso que é mais valioso. Não permita que as situações à sua volta se façam você se dobrar a algo que até hoje você não aceitou, até hoje você se posicionou, até hoje você está na presença de Deus. Aí agora, quando você vê todo mundo se dobrando, você vai se dobrar também. Irmão e irmã, Deus te chamou para você estar em pé. Deus te chamou para você se submeter a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não te chamou para fazer parte da maioria. Deus não te chamou para você, já que está todo mundo se dobrando, já que está todo mundo adorando, já que está todo mundo fazendo coisa errada, já que está todo mundo se comprometendo, já que está todo mundo... Ninguém mais leva a Bíblia a sério, a palavra a sério, a igreja a sério, o pastor a sério, a cobertura espiritual a sério. Ninguém mais crê no dízimo, ninguém mais crê na oferta, ninguém mais crê em servir ao próximo, ninguém mais crê em amar o próximo, ninguém mais crê nisso ou crê naquilo. Irmãos, eu creio que existe um remanescente. Assim como na Babilônia tinham 3 homens que não se dobraram, eu acredito que há um remanescente que não se prostra diante dos deuses da Babilônia. Aleluia! Você vê então que Jeová tem sido gracioso. Não, vamos mudar o nome dele. Só incomoda. Não, a gente não quer ouvir da graça. A gente não quer ouvir que Jeová tem sido gracioso. Não, aqui o nome dele vai ser Sadraque. Aqui o nome dele significa aquilo que comanda Diacu. Esse vai ser o nome dele. Sadraque, Mesaque. Mesaque significa quem é o que Acu é. Então está voltando tudo para esse Deus da lua, está voltando tudo para esse Deus da Babilônia. A gente sabe, esse é um Deus da Babilônia, Deus babilônico da lua. Mas de qual que era o nome que tinha sido substituído? Misael, que significa quem é como Deus. Quem é como Deus? Então o inimigo se incomoda porque Jeová tem sido gracioso, o inimigo não quer que você seja gracioso. O inimigo não quer saber da graça de Deus. Porque, irmão, se não for pela graça, ninguém, nem salvo. Não é o que a palavra fala no Novo Testamento? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. Então você vê, Jeová tem sido gracioso. E agora, quem é como Deus? Quem é como nosso Senhor? Quem é como Deus que nós... Irmão, não tem. Não tem. Quem é como nosso Deus? Aí eles queriam colocar quem é como o Deus da lua. Irmãos, o nosso Deus está numa posição exclusiva. O nosso Deus é Deus, quando ele olha para o lado, não tem mais ninguém como ele. Ele é um Deus absoluto, ele é um Deus supremo, ele é um Deus soberano, ele é um Deus onipresente, ele é um Deus onipotente, ele é um Deus onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. Então, mesmo que eles queriam mudar a identidade, porque o nome deles carregava isso. Os nomes na palavra carregavam o destino profético, carregavam o que Deus ia fazer, carregava a unção, carregava a palavra, carregava um destino, carregava um norteamento para a vida deles. E na Babilônia, eles tentaram dar uma nova identidade. Você está entendendo? Irmão e irmã, não permita que esse momento de Covid, de isolamento, de coisa social, que de social não tem nada, porque se você isola, você deixa de ser social. Isolamento social, entendeu? Não permita que a sua identidade... falar nisso, eu amo aquele cântico, Anderson Frei. Minha identidade é servo do Senhor. Essa é a nossa identidade. Essa é a sua identidade. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então eles queriam cancelar. Yahvé tem sido gracioso, quem é como nosso Deus, e Abidnego, que significa servo de Nebo, ou Nibo, que é o Acádio. Nebo sendo o Deus babilônico da sabedoria. Abidnego era o nome babilônico dado a Azaria, que significa Yahvé ajudou.
Então o que ele quer fazer é, Yahvé não ajuda, esse Deus não, quem é como esse Deus? Yahvé tem sido gracioso, o inimigo quer cancelar a identidade, mas eu quero declarar hoje que a sua identidade está firmada na cruz. A sua identidade está em Cristo Jesus. A sua identidade está na palavra de Deus. Quem pode dizer um amém? Então Yahvé, ele continua sendo gracioso. Quem é como o nosso Deus? Quem é como Yahvé? Yahvé é aquele que ajuda. Aleluia! Então a fé daqueles jovens, o que estava acontecendo ali era, a fé daqueles jovens, ela era tão forte, que aquela situação, que aquela intimidação, que o povo todo se dobrando, que o rei mandando decreto, eles não se inclinaram para o mesmo nível daqueles pagãos, daquele povo que não servia a Deus, que estava ao seu redor. Eles não se dobraram a isso. Eles não se prostraram a que os outros queriam. Então o que estava acontecendo? O padrão, em outras palavras, esses padrões, esse modo de vida, tornavam eles diferentes dos outros que estavam à sua volta. Deixa eu falar isso de novo. O modo de vida, o modo que você vive, deve ser diferente daqueles que estão à sua volta. O modo que eu e você, o modo que a gente vive, deve ser diferente. O cristão deve ter um padrão de vida diferente do mundo. O cristão deve olhar para tudo que está acontecendo, irmãos. Por isso que tem lugar onde a igreja perdeu o sal e ela deixou de ser luz. Ela não salga mais e ela deixou de ser luz. Porque ela começou a querer que o mundo entre na igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo, a igreja está com o mundo dentro dela. A igreja está sendo influenciada pelo mundo. E outra coisa, irmão, toma cuidado com quem você defende. Toma cuidado com quem você, as organizações que estão vindo, as coisas que estão acontecendo, até partido político, investiga, vai atrás. Hoje está tudo online. Hoje não tem essa de, eu não sabia que era bem assim. Tem organizações aqui que estão agora, que a mídia promovendo, canal de televisão promovendo, e tem o canal que é forte, estou falando canal meia boca, canal que é forte, promovendo situações, igrejas promovendo, igreja coloca, e põe lá o frame, coloca ali o quadrinho no Facebook, eu defendo isso, eu defendo aquilo, vai saber primeiro, irmão, o que é. Porque tem organizações, é só você ver quais que são os fundamentos dessa organização. É só você digitar quais são os fundamentos dessa organização tal e tal. Tem uma organização aí, hoje, o país inteiro, tá de norte a sul, aqui nos Estados Unidos, de leste a oeste, o povo defende. Sabe qual que é uma das prioridades dessa organização? Acabar com a família. Alguém quis outro dia aí querer vir bater boca comigo aí online e tal. Eu falei, ok. Eu peguei a organização, mandei esse link para ele. Falei, então leia isso daqui. E você, como pastor, como servo de Deus, você já se dobrou, você já se prostrou. Me desculpa, olhe isso daqui. Você então está apoiando algo que é contra a família. Você está apoiando algo então que é a favor do aborto. Você está apoiando algo então que hoje não tem mais. Tem um lance aqui nas escolas das crianças, que é louco. Que não é só mais o menino e a menina, o homem e a mulher. Eles chamam de gender fluid, que você pode ter o sexo que você quiser. Você pode ser um, você pode ser o outro, você pode ser os dois, você pode ter o dia que você não é nada, você pode ser o dia que... Você percebe? E essa organização suporta isso. Irmão, me desculpe se eu estou sendo muito direto, eu espero que eu seja. Em nome de Jesus, antes de você apoiar, antes de você suportar, antes de você colocar a bandeirinha, antes de você defender essa causa ou aquela causa, irmão, se não tiver alinhada com a palavra de Deus, eu não vou me dobrar, eu não vou me prostrar, eu vou pregar a palavra, eu vou viver a palavra, eu vou comer a palavra, eu vou anunciar a palavra, eu vou pregar essa palavra, eu não vou porque os outros estão fazendo, porque os outros estão participando, eu vou me dobrar, eu não me dobro porque eu só me dobro a um que se chama Jesus Cristo de Nazaré, eu me dobro ao Rei dos Reis, eu me dobro e me prostro ao Senhor dos Senhores, a Ele é o que eu sirvo, a Ele que eu tenho que agradar, a Ele que eu tenho que ter a apreciação é dele, não é dos homens.
Então esse padrão que eles viviam incomoda. Porque todo mundo está fazendo isso. Todo mundo está se prostrando. Por que você não vai se prostrar? Por que você não vai aceitar? Olha o que 2 Coríntios fala, 2 Coríntios 6, 16. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aí em seguida fala, porque nós somos o santuário do Deus vivente. Você é santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora olha só o que a palavra fala. Por isso, retirai-vos do meio deles. Retirai-vos. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Aí eu acho linda essa parte, porque fala assim, olha, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Não está falando aqui que vai ser filho, filha e algo mais. Então não tem essa de, ai não, mas eu nasci desse jeito e sabe como é que é, né? Não. Tem alguma coisa aí que precisa ser corrigida, tem alguma coisa que precisa ser curada. Tem alguma coisa aí que precisa ser o teu toque, tem alguma coisa aí que está faltando se submeter à palavra. Porque o que o Senhor está falando aqui, Ele quer que eu e você entenda, nós somos uma família. O Pai, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é Pai. Ele tem filhos e filhas. E Ele diz para você, se retirar do meio deles, se separar deles, não tocar coisas que são impuras, e eu vos receberei. Então se eu não me retiro, então se eu não me separo, então se eu não fico tocando em coisas impuras, Ele não me recebe. Irmão e irmã, o que mais importa é você ser recebido pelo Senhor. O que adianta ser recebido por uma multidão e ir para o inferno? O que adianta ganhar os likes de todo mundo, e lá no céu o Senhor olha e fala, O que adianta? Só para poder, irmão, foge disso. Ai não, sabe, se eu colocar isso, todo mundo vai gostar, mas você vai desagradar o Senhor. O que é importante para você? Agradar a Deus ou agradar os homens? Servir a Deus ou servir aos homens? Se prostrar ao Senhor ou se prostrar aos homens? E a vontade do homem? Colossenses 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados, é uma condicional, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. Buscai as coisas lá do alto, e em seguida fala, pensai nas coisas lá do alto. Então eu busco as coisas lá do alto e eu penso nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Então por que eles estão sendo perseguidos? Eles estão sendo perseguidos pelo padrão de vida. Eles estão sendo perseguidos por causa do Salvador, do Deus que eles criam. Vamos voltar lá. Então Nabucodonosor com ira. Que eles chegaram e falaram, Sadraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram as estátuas de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor, é de propósito? É de propósito? Ó Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não chama pelo nome deles não, porque ele queria cancelar a identidade deles. Que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora se estáis prontos, quando ouvirdes o som, da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda a sorte de música, para vos prostrardes e adorardes essa estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é?
Então o que Nabucodonosor está fazendo? Nabucodonosor está ali dando para eles uma segunda chance. E ele sabe por que esses jovens eles não queriam se curvar. Ele sabe por que esses jovens não queriam se dobrar. E ele zomba de Deus ainda. Ele zomba do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele implica, Nabucodonosor, que ele é mais poderoso do que Deus. Eu até lembrei daquela... foi o Titanic, não foi? Que antes de sair, eles falaram, esse barco aqui nem Deus afunda. Alguém falou isso. E a gente sabe que tragédia que foi. Esse barco aqui nem Deus afunda. Então toma cuidado com isso, irmão. Toma cuidado, porque Deus vai tratar com cada um. Não adianta a gente querer tratar com pessoas ou situações que estão se achando que são fortes demais. Estão se achando que não passa na prova. Estão se achando que são intocáveis, que são invencíveis, que são soberbos. Que a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. A palavra de Deus fala, ele resiste ao soberbo. Mas ele dá graças ao humilde. Entendeu? O humilde, eu não estou falando aqui de você, porque tem gente também que tem orgulho, orgulho de ser humilde. Ah, eu sou tão humilde. Oh, eu sou tão humilde. Quem é humilde não fala que é humilde. Mas o que Nabucodonosor estava fazendo aqui, ele estava colocando que ele era mais poderoso do que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele exige que eles se curvem à vontade dele, de Nabucodonosor, em vez da vontade de Deus. Irmão, guarda isso hoje. O crente, eu creio que tem muito crente aí assistindo. O crente deve caminhar em total submissão à vontade de Deus. O crente deve caminhar em total submissão à vontade do Senhor Jesus. Ele deve ter o primeiro lugar nas nossas vidas. Olha o que a palavra de Deus fala. Lá em Mateus 10. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim. Não está falando que não é para amar o pai e a mãe. Entenda isso. Mas quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toca... Olha aqui que tá, porque a gente não quer mais isso daqui. Muita gente não quer mais vida de cruz. Imagina, meu tempo aqui é curto. O que eu mais ouvi, irmãos, quando eu tentava evangelizar ou falar alguma coisa, você sabe que eu dirigi o Uber quase um ano, aqui nos Estados Unidos, lá em Tampa. O que eu mais ouvia era isso. O povo querendo viver o agora. O que eu mais ouvia era gente falando assim, tudo isso aqui vai acabar mesmo, eu vou fazer o que eu posso, vou pegar quem eu quiser, vou fazer o que eu quiser, vou usar a droga que eu quiser, vou beber o quanto eu quiser, vou fazer tudo errado, porque vai ficar tudo aqui, então eu tenho que ter certeza que eu fiz tudo que eu pude, tudo que eu queria, tudo é eu, me. Nada de Deus. Mas aqui fala, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem não acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Entendeu? Então, mano, pra que ter? Não adianta, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, não tanto, né? Porque o pessoal não carrega a cruz no pescoço. Aqui todo mundo usa. Todas as igrejas têm. Eu tô cansado de falar aqui. Não adianta nada pôr a cruz no peito e não ter a cruz no coração. Não adianta nada ter a cruz na frente da igreja, mas não vive uma vida de crucificação. Uma vida de entrega. Uma vida onde você fala, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Não o meu desejo, mas o teu. Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade, o teu querer. Cumpra-se em mim o que o Senhor quer, Pai. Lucas 14, 26 ainda fala assim, se alguém vem a mim e não aborrece, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos e seus irmãos e irmãs, ainda até a sua própria vida. Então, irmão, se fosse para você decidir, você está no trono, e você está no centro, e você ser o Senhor da sua vida, e você ser o seu próprio Deus, aí você vai e faz o que você quer. Mas aqui fala, se você não fizer isso, não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz. Então a minha cruz é diferente da sua. A sua cruz não adianta comparar, mas a cruz dele é tão leve, é tão pequena. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Quem pode dar um glória a Deus aí?
Amém? Não pode. Então eles estão sendo perseguidos pelo posicionamento, eles estão sendo perseguidos porque eles determinam, é o que eles falam ali, olha lá, Nabucodonosor dá uma chance, e eles respondem dessa maneira. No verso 16, não necessitamos de responder sobre esse negócio. Não necessitamos de responder, tipo, não vou nem falar sobre isso. Pode perguntar o quanto você quiser. Posicionamento. A posição, irmãos, não vem na hora que a gente está diante da situação. A posição já está no nosso coração lá atrás. Porque se você... Eu ensino as minhas crianças assim. Sempre. As meninas, do mesmo jeito. Pode ser que aconteça uma situação como essa na sua vida. Qual vai ser a sua reação? Sempre fiz assim. Como você vai fazer? Ai não, pai, imagina, misericórdia. Eu falei, não, eu estou te perguntando como pai e eu estou te preparando para a vida lá fora. O que você vai fazer se... Aí pontinhos. Inúmeras vezes. O que você vai fazer se fizer isso? O que você vai fazer se fizerem aquilo? O que você vai fazer se eu te oferecerem isso? O que te fazer se você tiver uma festa e isso estiver acontecendo? Eu colocava cenários diante deles. Não adianta achar que, não, quando a prova vier eu vou estar preparado se mentalmente você não se preparar. Antes de acontecer na sua mente, se isso acontecer eu vou ficar firme. Se aquilo acontecer eu não vou me dobrar. Se aquilo acontecer eu não vou me prostrar. Porque eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então, irmãos, mesmo quando ameaçados com uma morte terrível, imagina, morrer queimado. Estes homens se recusam a se dobrar ou se curvar. Eles se posicionaram. Então eles são perseguidos por causa do posicionamento. Eles são perseguidos, talvez você esteja sendo perseguido também, no trabalho, na escola, na família, talvez seja esse o problema. Porque você se posicionou. Mas olha só, deixa eu te encorajar. O verdadeiro crente deve ter seu posicionamento em Cristo Jesus. A gente deve estar, irmão, totalmente comprometido com o Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede... olha aqui, o posicionamento que a gente tem que ter é esse aqui, ó. Portanto, meus amados irmãos, sejais firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque tem gente que passa na prova, você não vê mais na igreja. Não vê mais. Tem gente que nessa crise do Covid está aproveitando para dar uma desviada. É verdade, meu. Tem gente na prova que deixou de ser crente, nem fala que vai na igreja, que não conhece o Senhor, que vai... Não, a pessoa não. Tô dando um break, pastor. Tô dando um tempo. Tô cansado. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Vai ficar cansado de servir a Deus? Então você não estava servindo a Deus, estava servindo ao homem. Você não estava fazendo a obra com a motivação correta. Porque se qualquer coisa te tira da igreja, quem que você está servindo? Eu posso te dar exemplos aqui. Entendeu? Gente que sai porque a gente trocou a cadeira. Acredite, teve gente que saiu da igreja porque a gente tinha aqui umas 100, 120 cadeiras e era tudo cadeira doada, então tinha 3 cores de cadeira. E você sabe, irmão, você me conhece, para Deus tem que ser o melhor. A gente não tinha condição, então enquanto não tem condição, você usa aquilo que você tem na hora que você tem. E a gente orando. Aí veio uma situação onde a igreja foi abençoada, eu falei, vamos trocar as cadeiras. Ah, pra quê? Não precisa. Eu falei, porque, gente, eu não gostaria, entendeu? Você chega na minha casa, então eu não estou colocando, entenda isso, por favor, entenda meu coração. Tem horas que a gente vai usar coisa doada, coisa que foi dada, você não está nem preocupado. Mas você faz daquilo o melhor até Deus te promover, até Deus te dar condição. Foi o que eu fiz aqui. Troquei as cadeiras, não precisa nem... Meu Deus. Não foi uma família só, não. Saíram da igreja por causa das cadeiras. Então a minha pergunta é, estava servindo a Jesus? Estava servindo ao Senhor? Estava servindo à vontade de Deus? Porque se uma cadeira vai te tirar da igreja, meu Deus... Teve um outro recente agora. Fui visitar chorando
chorando, falando, ai pastor, porque nós não fazemos parte do grupo de elite da igreja. Eu falei, que é isso, irmão? O que é isso? Gente, não, fala a verdade, falou desse jeito pra mim, porque nós não fazemos parte do grupo de elite da igreja. Eu falei, quem que é o grupo de elite? Aí a pessoa chorando, ai, é a diretoria da igreja. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, a diretoria da igreja está aqui porque na multidão de conselhos há sabedoria. A diretoria da igreja está aqui não é para ser policial da igreja, não é para estar ali o tempo todo, ó, você não fez assim, ó, se não fizer, ó, pastor, fica ligado. Não é isso, entendeu? Aquele cara chato que fica, sabe? Não, eu falei para eles, falei, não, querido, pelo amor de Deus, eu larguei tudo. Irmãos, eu não estou falando, eu não estava sem ministério. Quando eu vim para essa cidade, vai fazer 2 anos, eu vim porque eu queria servir esse povo. Eu falei para eles, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente abençoa, os lugares que a gente vai, as visitas que a gente faz, o povo que a gente ora, vai na casa, abençoa, compra comida, compra cesta básica, entendeu? Falei para eles, falei, eu vim aqui para servir, irmão. E essa família ia sair porque queria fazer parte da diretoria. Porque achou que era o grupo de elite da igreja. Não tem essa, irmão. Eu tô aqui para abençoar e para servir esse povo. Entendeu? Fazer mesmo. E o povo... Tem gente que... Teve um aqui que... É melhor eu parar. Deixa para lá. Mas só para você ver que isso acontece aqui. Tem gente que saiu da igreja porque queria limpar a igreja e queria ser pago. A igreja não tinha condição de pagar a pessoa. Verdade. Eu falei, irmão, não tem condição, a igreja está começando, a igreja está engatinhando, a gente veio plantar uma igreja, a gente veio começar uma igreja. Nós estamos fazendo isso, nós somos a igreja. Nós não temos condição. Ah, ok, então se é para ser assim, aqui não é o meu lugar. Ah, irmão, de verdade. Aí eu falei, aí alguém chegou e falou, pastor, quem que vai limpar a igreja? Eu falei, eu limpo a igreja. Ah, irmão, pelo amor de Deus, não tem essa. Eu limpo a igreja, se é para dar o exemplo, eu vou limpar a igreja. Limpo a igreja, limpo o banheiro, passo o aspirador, limpo, coloco as cadeiras em ordem, arrumo tudo aqui, arrumo o nosso café, arrumo a sala dos jovens. Não tem problema. Se é para ser assim, não tem problema. Mas eu quero que você entenda, eu só estou colocando isso para você entender. A gente tem que estar num lugar, tem que estar plantado. A palavra de Deus diz isso. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então, irmão, se você está desviado, se você está usando esse Covid como desculpa para não ir na igreja, se você está afastado dos caminhos do Senhor, irmão, eu acredito que Deus está te dando uma chance hoje. Eu acredito que Deus está colocando algo para você se posicionar, para você se arrepender, para você voltar a praticar as primeiras obras. Porque a sua fé, irmão, alguma coisa aconteceu que você deixou de ser quente, você não é nem frio, você é morno. E a palavra de Deus fala lá em Apocalipse, se você é morno, o Senhor, não sou eu, não é a igreja, não é o pastor, não é o apóstolo, o Senhor vai vomitar você da boca dele. Então, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo, olha aqui, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. No Senhor. Então não adianta, irmãos. Se a gente for esperar ser pago por tudo que a gente faz na obra, misericórdia. Qual que é a motivação? Eu nunca tive no ministério por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de status, por causa de aparecer, por causa de fazer isso, por causa de ter minha foto lá na conferência. Não, se colocar, amém, como não colocaram, muitas vezes. E eu vou ficar preocupado com isso? Eu estou aqui para servir ao Senhor, estou aqui para ser uma bênção, estou aqui para fazer a diferença, estou aqui para não me dobrar, não me prostrar, não aceitar, estou aqui para apontar mesmo pela palavra de Deus, estou aqui para colocar um nível de vida, um standard mais elevado, um padrão de vida mais elevado, não para ir com todo mundo, não, todo mundo está fazendo isso, eu vou fazer, todo mundo está apoiando esse grupo, eu vou apoiar, todo mundo está fazendo isso, não, não, irmão, não. Lucas 9,62, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino. Então, pôs a mão no arado, irmão, não olhe para trás. Pôs a mão no arado, fica firme. Era levita, continua sendo levita. Era diácono, continua sendo diácono. Era obreiro, continua sendo obreiro. Não deixa essa prova mudar o que você é.
Não deixa esse shutdown mudar o que você é em Cristo Jesus. Não deixa o inimigo mudar a sua identidade. Não deixa ele mudar o seu nome. Não deixa ele colocar uma outra imagem, uma outra ideia, um outro jeito de servir a Deus. Então o que a gente tem que entender é isso aqui, irmão. Se nós vamos viver por Jesus, se nós vamos de verdade se nós vamos viver por Jesus nesse mundo, se nós vamos viver exclusivamente para Ele, se nós vamos nos recusar de deixar esse mundo nos espremer, porque é isso que o mundo quer fazer. O mundo quer nos espremer no seu molde. Então se prepara, porque mais dia ou menos dia você vai ser perseguido. Ai, pastor, sangue de Jesus tem poder. Pode aplicar o sangue, mas vai ser perseguido. 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Então a realidade é essa, irmão. Se nós vamos viver para Jesus, a gente vai ser perseguido. Você já está experimentando, já experimentou isso. Vai ter fornalha de crítica, vai ter fornalha de intimidação, vai ter fornalha de ódio, vai ter fornalha de inveja, vai ter fornalha de tentação, vai ter fornalha de julgamento. E aí as coisas são assim. Agora, as fornalhas da vida, irmão, não é divertido. Eu não estou falando aqui, ai, irmão, que bênção, você não tem noção como foi bom passar pelo Covid. Não foi. Vocês sabem, você está acompanhando, todos nós aqui em casa passamos pelo Covid. Passamos. De todos, eu fui o que pegou pior. Um pouco de febre, dor nos rins, uma cirurgia que eu fiz, dor no bronco, dor no pulmão, um pouquinho de febre, um pouquinho de falta de ar. Mas não, eu falei, eu não vou deixar nem de pregar. Você viu, preguei toda semana. Preguei em isolamento, lá em casa. Falei assim, não vou deixar de pregar, não vou deixar de louvar, não vou deixar de orar com os meus filhos, não vou deixar de ler a Bíblia, não vou deixar de cantar, não, a presença de Deus vai continuar dentro da minha casa. Eu posso não estar na igreja, 4 paredes, mas eu sou a igreja e o Senhor está aqui, e Ele está aqui, Ele é comigo, sabe? Então foi isso, irmãos. Hoje é o dia 26. Tá essa tosse ainda aí que eu estou resistindo. Não vai ficar. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso. É esse posicionamento. Como já tivemos outras provas, outras situações. Levantes, acusações, perseguições, inveja, ciúmes. Eu podia falar de tudo isso, irmão. Mas a gente continua porque a gente não está aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para amar o nosso próximo. Nós estamos aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então, de novo, a fornalha, ela não é divertido, mas elas vão produzir algo em nós. Sabe por quê? As fornalhas da vida existem para nos ajudar a nos tornarmos mais como Jesus. Olha aqui. Olha aqui. As fornalhas da vida existem para nos ajudar a nos tornarmos mais como Jesus. Assim como o ouro e a prata são colocados no forno e são purificados através do processo, as fornalhas da vida têm o potencial de remover o lixo, têm o poder de remover o lixo das nossas vidas. Então, quando o Senhor te enviar através de um forno pequeno, e vai ter grandes resultados, pode ter certeza que Ele vai preparar uma outra fornalha, porque você ficou firme. Às vezes piora, irmão. Às vezes piora.
Olha o que o Senhor falou para Jeremias. Você lembra que o Senhor falou para Jeremias, quando Jeremias veio a Deus, meio que parecia que ele estava choramingando, né? Porque as pessoas não recebiam a ele, porque as pessoas não recebiam a sua palavra. Jeremias 12:5, pode ver lá. Jeremias 12:5. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se te fatigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, o que farás na floresta do Jordão? Olha o que a Bíblia, a mensagem, a tradução, a mensagem, eu achei demais. Jeremias, se você está cansado nessa corrida a pé com homens, o que o faz pensar que pode apostar a corrida com cavalos? E se não consegue deixar a razão prevalecer em dias tranquilos, o que vai acontecer quando os problemas correrem solto, como o Jordão na época da enchente? Então, o que Deus está falando basicamente aqui para Jeremias? Jeremias, se você acha que está ruim agora, aperta o cinto, porque as coisas podem piorar. Irmãos, esse mundo não vai entender o que é ser crente. Por isso que a gente é um mistério para as pessoas que estão fora, para as pessoas que estão perdidas. Então, eles não podem entender o modo como a gente vive. Ai, não sei como você pode viver desse jeito. Ai, não sei como você aguenta, não sei como você passa por isso, não sei como você prega assim, não sei como você tem esse posicionamento. Então, eles não entendem o modo como a gente vive, as coisas que a gente faz, o amor que nós temos por Deus. Por quê? Porque as nossas vidas incomodam. Irmão, escute, as nossas vidas incomodam, aí eles tentam, eles são condenados pela santidade na vida daquele que é crente. Eles são condenados pela santidade. Não é porque a pessoa fica apontando o dedo, não. Porque a gente não precisa fazer isso. Mas quando você vive uma vida no altar, o seu estilo de vida incomoda. O fato de você não se dobrar incomoda. O fato de você não fazer o que todos fazem incomoda. O fato de você não beber, não fumar, não fazer coisa errada, não ver filme errado, não falar besteira, incomoda. Entendeu? Então, irmão, é isso. Se a gente vai viver para Jesus, vai ser perseguido. Agora, a reação natural deles, então, é por quê? É perseguir o crente. Olha só por quê. Presta atenção nisso. A reação é perseguir o crente na tentativa de nos fazer comportar como eles. É esse que é o alvo. Então, se não se dobrar, se não se prostrar, se não falar, se não vestir, se não fizer do que eu faço, vou perseguir. Mas, irmãos, olha aqui, vamos voltar lá para o texto, porque a reação desses jovens, para mim, é sensacional. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Não necessitamos de responder sobre esse negócio. Olha o que eles falam. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus a quem nós servimos, pode livrar-nos dela. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Aí parece, né? Glória a Deus. Então eles estavam crendo na libertação. Olha só. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a essa estátua de ouro que levantaste. Se Deus me livrar da fornalha, amém. Se ele não me livrar, amém. Se Deus não permitir que eu seja queimado, amém. Se eu for queimado, amém. Irmão, fala a verdade, é difícil ter uma fé assim, irmão. Não, de verdade. É difícil você encontrar pessoas, aquele cântico lá, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Entendeu? Então, esse era o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. A gente não vai se dobrar porque a gente está sendo forçado. A gente não vai se dobrar, servir outros deuses. A gente não vai se dobrar porque todo mundo está fazendo. Se é para ir para a fornalha, a gente vai para a fornalha. Mas então não vem intimidar, falando, se você não fizer isso, você vai ver. Se você não fizer isso, eu vou acabar com o seu ministério, acabar com a sua vida, não vai acabar nada.
Fica tranquilo, irmão. Fica na presença de Deus. Fica posicionando, no posicionamento. Fica servindo ao Senhor. Fica louvando ao Senhor. Fica fazendo a obra do Senhor. Fica fazendo o que Deus te mandou para fazer. Não vai se dobrar, não vai se prostrar diante dessas circunstâncias, em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para te preservar. Então Nabucodonosor se encheu de furor. Se mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava, ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército, que atassem, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego, que os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes, as suas vestes, foram lançados na fornalha de fogo, porque a palavra do rei era urgente. A fornalha estava sobremaneira quente. Olha aqui que estava tão quente. 7 vezes mais. A chama de fogo matou. Só para ver que não era... não, eles não foram queimados porque não estava tão quente. A chama de fogo matou os homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que virada, né? A prova que foi contra eles destruiu aqueles que levaram eles até ali. Mas eles não foram, eles foram preservados. Então os 3 homens foram lançados no fogo, mas é isso que é incrível, irmãos. Em vez de morrer nas chamas, eles são soltos e os seus laços estão andando pelas chamas. Então eles entram amarrados, eles entram lançados, mas a palavra de Deus diz, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que lindo isso, é lindo, irmãos. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Aleluia! Eu, porém, vejo 4 homens soltos. Você pode ter entrado na prova amarrado, envergonhado, caluniado. Você pode ter entrado na prova de um jeito onde parece que o inimigo estava vencendo. Você pode ter entrado na prova de um jeito onde o inimigo estava debochando de você, onde o inimigo estava rindo da sua cara, onde o inimigo estava falando, cadê o seu Deus agora? Onde o inimigo estava colocando a prova, onde o inimigo estava tentando te envergonhar. Mas, irmão, olha aqui, olha aí na sua Bíblia, está escrito aqui, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Eles são soltos dos seus laços no meio da chama. Nabucodonosor, irmãos, ele não podia acreditar no que ele estava vendo. Ele não acreditava com os seus olhos. Ele viu que eles estavam ilesos. Ele viu que eles não estavam sendo queimados. É incrível isso, irmãos. Eles foram preservados por Deus. O que a palavra de Deus fala em Salmos, né? Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Eles foram jogados na chama, descobriram, né? Eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, descobriram que eles não estavam sozinhos. Irmão, irmã, você não está sozinho nessa prova. Eu não estou sozinho. Nós não estamos sozinhos nessa prova. A gente pode não ver, mas a prova revela que o Senhor está com a gente. Ai, ai, ai. É bom isso, eu vou até falar de novo. Foi a fornalha que revelou que o Senhor estava com eles. Se eles não tivessem entrado naquela situação, ninguém ia ver. Porque até então era só os 3, estavam livres do lado de fora. Mas foi a prova, foi o fogo, foi a fornalha que mostrou, não só para os 3 jovens, mas mostrou para toda aquela multidão que estava se dobrando para a estátua. Então a prova revela a presença. A prova revela o Senhor.
A prova revela que você não está sozinho. Deus manteve a sua promessa, gente. Qual promessa, pastor? Ainda bem que você perguntou. Está lá em Isaías. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Ele te conhece pelo nome. Quando passares pelas águas. A gente falou um monte aqui sobre, né? O barco sendo açoitado pelas ondas, o barco na tempestade, Jesus andando sobre as águas. A gente falou sobre tudo isso. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Não está falando se passares. Quando? Não estou profetizando, está escrito aqui. Então não é tipo, tem uns que passam, outros que não. Está falando, quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Então isso é promessa. Nem a chama arderá em ti. Olha a mensagem, a Bíblia é a mensagem. Achei linda essa na tradução. Mas agora essa é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó, daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi, eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Meu, se eu tivesse aí, eu ia falar, pode dar um aplauso de pé. Amém? Ah, meu Deus, a gente tem essa promessa hoje. Mateus 28:19, o Senhor Jesus falou para eles, quando eles fossem para as nações, eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O século não foi consumado ainda do que ele está falando. Então ele está comigo, ele está com você. Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Olha isso, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Você crê nisso? Então, irmão, quando a chama estiver queimando ao seu redor, abre os olhos, porque você vai ver Jesus ali com você. Jesus está ali com você. O Senhor teve um encontro com eles, não foi antes de entrar no fogo, foi no fogo. O Senhor teve um encontro com eles, não foi do lado de fora da fornalha, foi dentro. O Senhor teve um encontro com eles no meio do fogo e passeava com eles no fogo. Eles estavam livres do fogo. Olha que lindo isso, tudo que o fogo fez foi queimar as coisas que os tinham amarrado. Tudo que o fogo fez foi queimar as coisas que os tinham amarrado. O Senhor usou o fogo para soltar esses homens das cordas que os seguravam. O Senhor usou o fogo para soltar esses homens das cordas que os seguravam. Estou falando isso porque é para alguém aqui hoje. O Senhor vai usar essa prova, o Senhor vai usar essa situação, o Senhor vai usar essa fornalha para aquilo que estava te amarrando para você não servir, para você não ir na igreja, para você não ser abençoado, para você não caminhar como filho e filha do rei. O Senhor vai usar essa situação, essa fornalha para te libertar, para te liberar na autoridade do nome de Jesus. Então, irmão, quando a fornalha da perseguição e da aflição entram na sua vida, você precisa lembrar dessa verdade. O Senhor está libertando você das coisas que te amarram na sua vida. Aleluia. Então a chama queima, irmão.
A chama queima, queima as cordas do pecado que te irrita, a chama queima as más atitudes, a chama queima os maus hábitos. Você vai descobrir que você está mais livre no fogo do que você estava fora, você estava antes de entrar no fogo. Vou falar isso de novo. Você vai descobrir que você está mais livre no fogo do que você estava fora do fogo. O fogo, irmão, tem poder de libertar você e eu das coisas que nos ligam e dificultam a nossa caminhada com o Senhor. Eles estavam bem no fogo. Não sofreram dano algum. O fogo não matou, o fogo não queimou. Aleluia. Deus permitiu, irmãos, que eles atravessassem pelo fogo, mas Ele não permitiu que o fogo passasse por eles. Não é lindo isso? Eles atravessassem o fogo, mas Ele não permitiu que o fogo passasse por eles. Aleluia. A verdade, irmãos, aqui, mais uma vez, a verdade poderosa aqui para aqueles que podem estar andando através de uma fornalha ardente, uma fornalha ardente. A fornalha pode ser assustadora, mas você não foi trazido para a destruição. Essa fornalha não veio para acabar com você. Essa fornalha veio para o seu crescimento. Em nome de Jesus. Amém? Deus não permitiu isso para a sua dor, Ele permitiu isso para o seu bem. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem, olha a diferença está aqui, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então não é para qualquer um, não é para todos. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. 2 Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno. Amém? De glória muito excelente. Então, irmão, mesmo que a chama venha, elas vão trazer alguma libertação. Porque eles entraram amarrados, caíram envergonhados, caíram, né, de um jeito lá, tudo atado. Mas foi o fogo que trouxe a libertação. Então é isso que eu quero falar para você. Você vai ficar bem no fogo. Porque tem mais alguém com você. Você vai ficar bem no fogo, porque o quarto homem está com você no fogo. Você vai ficar bem no fogo, porque o quarto homem, que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para todo sempre, ele está com você nessa prova. Amém? Ele não vai te deixar, ele vai te preservar, através do fogo ele vai manter você. Mas por quê, pastor? Para a glória dele. 3 homens entram no fogo. 3 homens entram na fornalha. Quando Nabucodonosor olha para a fornalha, ele viu 4. Então lembra disso. A aflição do fogo revela a presença de Deus. Irmãos, o cara era pagão. A gente não está falando que ele viu porque ele era crente. Ele viu porque ele era incrédulo. Não é lindo isso? Quando Nabucodonosor pediu que os homens saíssem do fogo, sabe o que eu penso? Eu acho que ele pensou que o quarto homem ia sair, porque ele viu o quarto homem lá dentro. Né? Olha aqui. Eu vejo 4 homens que andam passeando. Essa é a nossa atitude no fogo, irmão. Essa prova não vai prevalecer. Não vai. Porque o Senhor falou lá em Isaías, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, aspecto do quarto homem, semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores. Olha aí que bênção, né, irmão? Se acontecer isso.
de se juntar aos prefeitos, os governadores, né? E os conselheiros do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nenhum só cabelo. Você sabe, irmão, eu já vi uma vez, foi até cômico. Eu lembro que eu tinha 10 anos de idade. Eu estava numa dentista ali no Sapopemba. Não era para fumar dentro do consultório. Tinha uma moça que inventou de querer fumar dentro da sala de espera. Eu lembro como se fosse hoje. Quase 50, mas eu lembro. E o isqueiro não pegava. Um isqueirinho, irmão, não pegava. E ela assim, ó, eu lembro que ela era loira, tinha um cabelão, e ela tentando acender o cigarro, Irmão, não tô exagerando. De repente sai uma chama, e o cabelo dela entra em chamas. Puf! Ah, irmão, pensa no desespero dessa mulher se batendo na cabeça. Tô falando isso só por causa disso daqui. Entendeu? E ela, ai meu Deus, tá pegando fogo. Ai, que desespero. Ai, Imagina aquele cheiro de queimado que ficou no consultório com um isqueiro. Eles entraram numa fornalha. Ai, eu lembro, foi incrível esse dia, nunca esqueço. Viram o fogo? Não tinha tido, o fogo não tinha tido. Olha aqui, o fogo não tinha tido. O fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Toma posse disso hoje, irmão, você está doente. O fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça, nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então Nabucodonosor, o ímpio, o incrédulo, o pagão. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Por quê? Porque eles não se dobraram. Porque eles não fizeram com a maioria. Porque eles tiveram posicionamento. Porque eles entenderam. A gente não vai abandonar o Senhor. Nós não vamos parar de servir. Nós não vamos parar Não, a gente não vai fazer só porque todo mundo está fazendo. Em nome de Jesus. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus. Nem cheiro, nem efeito do fogo, o poder de Deus foi demonstrado nessa situação, superou completamente aquela fornalha. Completamente. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, já estou acabando, viu gente? Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é Deus. Irmãos, quando Deus faz algo, Ele faz mesmo. Amém? Quando Ele cura por completo. Quando Ele salva por completo. Quando Ele perdoa por completo. Irmãos, o que Ele faz até o fim. Então, quando você se encontra numa fornalha ardente, irmão, lembre-se que você serve a um Deus todo-poderoso, que é capaz de mantê-lo nos tempos de aflição e que é capaz de trazê-lo através da fornalha para a glória dele. Que é isso, o povo de Deus manifesta o poder de Deus. O que aconteceu, irmãos? Não só os 3 jovens, mas todos que estavam ali naquele dia tiveram um entendimento, a compreensão maior de quem Deus era e o que Deus podia fazer. Não foi o que Nabucodonosor? Ele pensou que ele era mais poderoso do que Deus. No final, todos aprenderam que Deus é maior que o rei. Deus é maior que governadores. Deus é maior do que os sátrapas. Deus é maior do que prefeitos. Deus é maior do que... Irmãos, Deus é maior. Você pode colocar que Deus é maior?
Deus era maior do que a fornalha de fogo. Esse rei exaltou o nome do Senhor por causa do que ele viu Deus fazer pelo seu povo na fornalha. Ele passou a ver as coisas de uma forma diferente. Então Deus usou aquele momento que era horrível, terrível, na vida daqueles 3 jovens, para tocar um coração duro de um rei pagão perdido. Irmãos, então Deus é poderoso para usar a prova, a situação, a fornalha, para mostrar para quem não crê. Porque de gente que debocha do nosso Deus e do que a gente faz, do que a gente acredita, tem um monte. Mas a prova revela. A prova mostra. Esse é crente mesmo, esse crê mesmo, esse é fiel mesmo. Entendeu? Então fica tranquilo. Em nome de Jesus. A gente nunca sabe o que Deus vai fazer com as aflições da nossa vida. Quando você está passando pela prova, a gente não tem noção de como Deus pode usar aquilo para tocar em alguém. Mas Ele faz. Então, à medida que a gente vai passando pelas fornalhas, vai se apoiando, irmãos, vai se fortalecendo na graça divina, vai recebendo a graça para te sustentar. Pode ser que Deus esteja usando esse momento na nossa vida para mostrar para um mundo perdido que Ele é Deus e que Ele pode ajudar. Ele pode ajudar, irmãos. Então tá aqui, ó. Por isso que precisamos nos submeter às fornalhas da vida, confiando que a graça de Deus seja suficiente. Olha essa tradução. Essa tradução, irmão, 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, de 8 a 10. No princípio, eu não pensava nele como um dom. Eu pedi a Deus que o removesse. Paulo falando do espinho na carne, Bíblia é a mensagem. Repeti o pedido 3 vezes. Então ele me disse: a minha graça te basta. A minha graça é o bastante. É tudo de que você precisa. A minha força brota da sua fraqueza. Olha que lindo. A minha força, a força de Deus, brota da sua fraqueza. Assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na fraqueza. Agora, entretanto, enfrento com alegria essas limitações. Contudo, que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposições, problemas. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. Recebe isso hoje. Simplesmente permito que Cristo assuma o controle e quanto mais fraco me apresento, mais forte me torno. Aleluia. Meu último ponto. Esse aqui você não pode deixar de fora. Porque o último ponto, Deus é Deus de promoção. Deus usa maneiras que a gente não tem ideia de trazer promoção. Porque olha só, eles entram na prova humilhados, eles saem exaltados. Eles entram na prova amarrado, eles saem sem amarra. Eles entram na prova envergonhados, eles saem da prova com o rei que era pagão glorificando ao Deus que eles serviam. Eles saem da prova, eles iam perder tudo ali. E o rei tira eles da prova, o próprio rei que mandou queimar, tira eles para eles serem promovidos. Toma posse disso aqui. Olha, eu ouvi isso, eu achei lindo. Deus nunca usa ninguém de uma forma significativa até que Ele primeiro leve essa pessoa através da fornalha da aflição. Deus nunca usa ninguém de uma forma significativa até que Ele primeiro leve essa pessoa através da fornalha da aflição. Olha aqui. Por mim, pois, verso 29.
Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Irmão, toma posse disso hoje. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Entendeu? Então Deus nunca usa ninguém de uma forma significativa até que ele primeiro leve essa pessoa através da fornalha da aflição. Então, tem alguns exemplos e eu termino aqui. Você não tem como ficar no Carmelo, no Monte Carmelo, e mandar descer fogo do céu até que você seja alimentado por corvos. Até que você experimente da água do ribeiro, da humilhação. Até que você seja até que você seja alimentado por uma viúva que tem a última refeição. Elias passou por tudo aquilo antes de chegar e mandar descer fogo dos céus. Você não tem como liderar uma nação inteira, a nação de Israel, até que você cuide das ovelhas de outra pessoa no deserto. É fácil, irmãos. Infelizmente, tem muita gente que chega na igreja, já se chega achando. Posso te dar um monte de exemplo aqui. Já quer chegar com uma posição. Nunca serviu, a gente nem conhece a pessoa. A pessoa tinha que chegar e ficar sentada, 6 meses pelo menos, para ver o que é, para ver como é a visão, para ver a igreja, para chegar, para somar, não para dividir. E para isso tem muitos que fazem. Chega, fica lá, o povo, tem um grupo, sempre vai ter um grupo que vai gostar, vai se apegar, vai se apaixonar pela pessoa, vai gostar da pessoa. Aí quando tiver 30, 40, 50, ele pega, sai e leva aquele grupo. Irmão, Moisés com 80 anos foi pedir permissão para o sogro para ver se ele podia voltar para o Egito. Pensa bem, irmão. E tem gente hoje que já chega querendo apavorar. Não, mas eu tinha ministério, mas eu fazia isso, eu sou aquilo. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Então, você não pode liderar uma nação de Israel até que você cuide das ovelhas de outra pessoa no deserto. Até que você perceba que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo de Deus. Então a prova também tem mais. Pedro, quando ele estava seguindo a Jesus, lembra que ele seguiu Jesus de longe, quando Jesus foi preso? Que ele queria se aquecer no fogo de uma jovem que tinha acendido uma chama ali? O fogo só revelou que ele, aquilo que ele era. O fogo revelou para ele que ele não estava no lugar ainda que Deus queria. Que a fé dele não era firme ainda como deveria ser. Que por isso que ele negou a Jesus 3 vezes. O outro foi Gideão, passou pelo fogo da insegurança. Meu irmão, se tem alguém inseguro na Bíblia, Gideão, está lá em Juízes. Até o final. Inseguro, mas ele fazia, né? Porque tem gente que é inseguro e não faz nada. Ele era inseguro e até o fim, quando finalmente ele ouviu que o inimigo estava falando do sonho que Deus deu para o inimigo. Aí ele ficou confiante que Deus ia usar 300 contra 120 mil. Né? Não usou 32 mil contra 120 mil, que era 4 contra 1. Não usou 10 mil contra 120 mil, que era 12 contra 1. Mas ele ia usar 300 contra 120 mil, 400 contra 1. E ele prevaleceu. Então, irmãos, quando Deus permite as fornalhas, não é para te machucar, mas é para trabalhar, é para trazer crescimento. E é porque Ele está prestes a usar a sua vida de uma forma sobrenatural. Sobrenatural. Eu tenho que crer isso, está aqui na palavra. Quando eu li isso, eu fui encorajado e eu espero que você também tenha sido encorajado. E eu sempre falo isso no final, se a palavra te abençoou, espera aqui já terminar, já compartilha, para abençoar outras vidas. Já põe o share, já coloca, sabe, para abençoar outras vidas. Porque são lições, irmãos, que a gente só aprende na fornalha.
Lições que a gente aprende na fornalha ardente. Então eu quero orar com você agora. Eu quero declarar a paz do Senhor se você está passando por algum tipo de fornalha. Eu quero declarar que você vai sair dessa fornalha. Você pode ter entrado nela amarrado, envergonhado, né? Preso. Mas você vai sair dela liberto. Você vai sair sarado, vai sair curado. Vai sair para outras pessoas perceberem que o Deus que você falou que você serve é genuíno, é verdadeiro. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Te agradecer pela tua palavra, porque é ela que nos fortalece. Te agradecer pelos irmãos e irmãs que sempre se conectam, Pai, toda semana aqui. Te agradecer pela palavra que o Senhor me dá. Te agradecer por esse mistério que foi desenrolado aqui nessa noite. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é poderoso para nos dar força. O Senhor é poderoso para nos livrar da prova. Mas na maioria das vezes o Senhor nos livra através da prova. Então eu quero orar para que o Senhor fortaleça cada um. Eu quero orar para que o Senhor venha trazer, irmãos, em nome de Jesus, direção, trazer cura, abençoar esses aqui que vão ser operados, que vão passar por cirurgia, abençoar a mão dos médicos, das enfermeiras, visitar os hospitais, visitar entes queridos, visitar pessoas que estão enfermas nessa hora. Pai, no nome de Jesus, as fornalhas que nós temos passado, eu oro, Pai, para que a gente possa voltar e ouvir essa mensagem de novo. Que a gente tome posse, que o Senhor vai se revelar para nós e para os outros, no meio da prova. Pai, no nome de Jesus, acoberta cada irmão, visita cada irmã, no nome santo e poderoso de Jesus. Abençoa agora, no nome santo e poderoso de Jesus. Senhor Deus, traz cura, traz o fortalecimento e que a gente veja esse final aqui, Pai. Que a promoção venha. Que seja para melhor, não para pior. Que seja para crescimento, que seja para amadurecimento, que seja para glorificar e engrandecer o teu nome. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amo vocês. Um abraço em todos aí. Não vejo a hora de ir para o Brasil, gente. Não, verdade. E eu creio que Deus vai preparar. Mas enquanto isso, a gente está conectado aqui toda semana, né? Mais ou menos ali no Brasil, mais ou menos 8h30. Eu estou aqui todo domingo. Estou aqui com vocês, ministrando o que Deus ministra ao meu coração. Amém? Um beijão a todos vocês. A gente se vê a semana que vem. Mas se foi bênção, compartilhe com alguém aí. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.